Oi, esse é um vídeo diferente no canal, porque eu tenho um vídeo já antigo, só que muita coisa mudou e eu acho que eu quero voltar com essa ideia de ter um canal no YouTube de novo. Não pra ficar famosa, mas pra compartilhar as coisas, sabe? Pra compartilhar devocionais, coisas que acontecem na minha vida, pra que quando eu for mais velha eu possa ver. E pra mim me divertir também parando ver os vídeos, porque eu gosto muito de fazer isso. Então, eu decidi, né? Eu troquei de telefone e fica muito mais fácil de gravar as coisas e de postar. E eu acho que é isso, né? Então, no momento agora, eu tô com 16 anos. Eu acho que eu vou fazer uma apresentação, porque ano passado não tava que nem eu sou agora, né? Eu tenho 16 anos, eu sou cristã. Meu cabelo tá curto atualmente, mas ele tava bem grande e ele era loiro, bem loiro assim. Eu troquei de óculos, eu tenho 3 graus de astigmatismo e hidrometropia, sou bem cega. Eu tenho uma garrafa rosa, a minha Bíblia é bem gigante. Eu sou cristã, eu tô estudando o livro de Gênesis. Aconteceu uma experiência muito engraçada esses dias, na verdade, que foi uma coisa muito boa que Jesus fez pra mim, que eu tava lá na igreja, e aí o meu chamado é com a palavra, eu sou chamada pra pregar. Na verdade, eu acredito que todo mundo na Bíblia é chamado, todo mundo, né? Todos nós viventes da terra somos chamados pra pregar, mas existem formas diferentes de pregar, porque a palavra diz, ide e prega o evangelho a toda criatura. Acho que é o livro de Lucas, Marcos, tem todos lá, mas acho que é Lucas 6 alguma coisa assim, não lembro. E que nós somos chamados a pregar, mas existem tipos de pessoas que pregam de cada forma. A pessoa pode pregar através da dança, a pessoa pode pregar através do teatro, mas o que realmente eu acho que o realmente condiz mesmo é a palavra. E eu não sei porque eu entrei nesse assunto, mas enfim, eu tava lá no culto e eu tinha uma pregação pra preparar, porque eu ia pregar no semana que vem, eu vou pregar semana que vem, mas numa célula que eu tenho lá em Ipanema, que a gente vai lá pra lá. E eu ia pregar lá. Só que eu tava com um tema na minha cabeça e esse tema era liberdade em Cristo. Liberdade em Cristo. Era o tema da pregação. Só que Deus mudou tudo e Deus me deu um outro tema. E o tema que o Senhor me deu foi faça do seu quarto o seu jardim. E aí, tipo, eu fiz assim, Deus uma mão assim, né? E aí eu sentia algo caindo aqui, algo caindo aqui, algo caindo aqui, tipo um fogo. E o Espírito Santo foi falando tudo o que eu tinha que pregar. Baseado no livro de Gênesis, e através disso. E eu fiquei tipo, meu Deus, sabe? O quanto Deus tem sido incrível. E hoje Jesus me acordou bem legal. Hoje era tipo 5h40 da manhã. E eu ouvi, muito lindo, eu ouvi ele falando assim, acorda filha, papai tá te chamando, 2 vezes. Só que Ana Lu aqui é muito difícil pra acordar cedo. O senhor sabe todas as minhas lutas de acordar cedo. Eu não consigo acordar cedo, gente. Eu acordo, tipo, eu tinha que sair de casa 6h30. Eu acordo 6h30. E aí, tipo, eu me arrumo assim, ó. Me arrumo assim, tipo, porque eu já durmo com o uniforme dobrado na frente da minha cama pra eu levantar e colocar assim e vazar, né? Zarpar. Só que aí, tipo, eu fico o dia inteiro assim, ó. E eu fico com muito sono, muito sono, muito sono. Atualmente eu tô bem ruim na escola. Muito ruim. Eu era uma aluna, tipo, excelente. Excelente. Desde do... Na verdade, a minha vida inteira eu fui uma aluna muito boa. Eu caí quando foi a pandemia, no 6º ano da escola. Eu tô no 1º ano do ensino médio. E eu acho que as coisas já estão começando a ficar um pouco mais sérias, né? E eu fico com muito medo, na verdade, porque eu não consigo voltar a ser quem eu era, sabe? Eu não consigo. E é algo que me incomoda todo dia. Em relação à escola, ser alguém melhor na escola. Tudo porque, na verdade, eu comecei a decair na escola foi no 9º ano, porque eu comecei a ficar doente. E não, na verdade, veio uma mistura de coisas, porque eu vejo que, assim, eu como uma pessoa adolescente, eu tenho muitos pensamentos o tempo inteiro. Muitos hormônios, muita loucura na minha cabeça passa. E eu fico mais sono, eu fico mais cansada. E é assim mesmo, não tem muito o que eu possa fazer. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lutar contra tudo isso, contra todas essas coisas, como assim Paulo já nos orienta para nós jovens, né? Só que ainda assim é muito difícil.
Mas eu acredito que eu tô melhorando. Eu faltava muito ano passado. Eu faltava muito, eu quase reprovei por falta. Mas a maioria das vezes é porque eu tava doente. Eu vivia no postinho e eu fiz muita renúncia no passado. Renúncia pra seguir a Cristo, pra poder ser quem eu sou hoje. E eu renunciei muita amizade minha, muita amizade. E eu sinto saudade dessas amizades ainda. Todos os dias eu sinto falta delas. Por mais que faça um ano, né? E eu acabei que eu fiquei muito sozinha na escola. Mas, assim, eu não me vitimizo porque eu sei que foi por opção. Eu fiquei sozinha por opção. Por escolher, né? Só que eu escolhi por quê? Porque na época eu tinha que escolher entre amizades e Jesus. Sabe? Foi um pedido assim, porque se eu andasse com as amizades, como eu não estava firmadamente em Cristo, eu ia me decair. Então foi uma renúncia, sabe? Algumas amizades foi uma renúncia. E tipo assim, agora, se eu voltasse com aquelas amizades, eu sei que eu não me moldaria a elas. Então, pra mim, é muito mais fácil hoje em dia eu interagir com alguém. É muito mais fácil eu ter amizades do mundo agora. Tipo, porque eu não vou cair. Porque eu sei quem eu sou sei minha identidade em Cristo, eu tenho uma identidade em Cristo. Então, é muito mais fácil agora, tipo, eu me adaptar com outras pessoas do que antes. Só que, a questão é, agora, tipo, eu ando muito sozinha, muito sozinha. Aí eu tenho amigos, né? Eu tenho o Henrique e o Kaique. E eles são meus melhores amigos, assim, da vida. Ali, e eu tenho o Adriano, Pedro, também que estão na minha sala, que nós somos muitos amigos também. Só que a gente não conversa tanto, né? E é mais o Henrique e o Kaique, porque a gente é amigo desde o ano passado, desde quando eu fiz essas renúncias. Então faz um ano que a gente é best friends. Mas não é a mesma coisa, sabe? E eu tinha uma outra amiga na minha escola. Só que ela foi embora e ela era, tipo, a melhor amiga. E todo dia eu sinto falta dela. Todo dia eu sinto falta dela. E foi muito difícil pra mim, na verdade. Desde o início, assim, foi muito difícil pra mim. Mas eu acredito que as coisas, assim, elas vão se resolvendo. Deus vai me ajudando, né, nessas questões. E foi um dos motivos pelo qual eu faltava muito à escola. Eu faltava muito à escola porque eu não conseguia... E isso também fez eu... Esse costume de ficar mais sozinha fez, tipo, as pessoas estarem, tipo assim, eu tô aqui, um grupinho de amigos aqui. E me isolar deles. Por quê? Porque eu achar que eles não querem a minha presença ali. Então eu pego e... Entendeu? E é isso que acontece. Porque eu não gosto de ficar seguindo as pessoas. Porque parece que eu sou um incômodo. Parece que eu sou um troço ali, um posto ali. E aí me incomoda, tipo, muito, muito, muito. E eu não lembro por que eu entrei nesse assunto. Eu sinceramente não lembro. Acho que é por causa da escola. Enfim, e eu acho que por enquanto vai ser isso, né? Esse aqui é o nosso primeiro vídeo. Eu tenho... Não, eu já tenho vídeo. Só que foi um vídeo diferente. E eu acho que faz 9 meses que eu postei o vídeo. Então dei uma sumida, eu tô usando até aparelho agora. E eu acho que eu tô na época mais feia da minha vida, que é óculos, aparelho e cabelo curto, gente. Eu acho que é... Cabelo curto nem tanto, mas é porque, tipo, fecha o como, né? Mas comparado a mim do ano passado, eu me achava muito mais bonita. Mas também eu não tinha a cabeça que eu tenho agora, né? Porque eu acho que as coisas realmente mudam assim. Eu acho que é necessário mudanças e você acreditar, né? Nas coisas que virão, você ter fé em Deus. E eu acho que também, eu acredito que seguindo a vontade de Deus, você vai ser feliz sempre. Sempre, sempre. Porque eu vi uma passagem, na verdade eu vi um vídeo que falava da passagem, eu já li a passagem, mas dizia que quando os discípulos eles estavam sendo presos, eles estavam alegres. Quem que tá sendo alegre quando tá sendo preso por causa do evangelho? Isso prova que a nossa felicidade não está nas coisas do mundo, mas a nossa felicidade está em Deus, a nossa felicidade está na presença do Senhor. Sabe? E isso é uma coisa que me pega muito, que nós temos que ser felizes, porque o Senhor quer que nós sejamos felizes. Deus não quer que nós sejamos tristes em nossas ações, que nós vivemos dentro de um quarto. E eu fui uma pessoa que passei por um período muito difícil na minha vida. Foi há 2 anos um ano atrás, gente. Um ano atrás. Eu tive depressão de ficar deitado no quarto por meses, tomando remédio, escondido dos meus pais. Eu acho que se ele ver esse vídeo ele vai descobrir, mas sem problema, é passado.
E eu chorava todo dia, eu tinha raiva dos meus pais. Foi uma fase muito difícil pra mim, mas talvez eu conte em outro vídeo com mais detalhes. Talvez eu conte meu testemunho com mais detalhes também, que eu nunca contei pra ninguém. Já contei mais parcelado, sabe? Quando você conta meia boca assim. E a forma que o Senhor me encontrou naquele momento. E eu já era uma cristã desviada, mas a forma que o Senhor me encontrou naquele momento foi uma coisa muito linda. Então eu basicamente sei como é estar dentro de uma cama, embaixo de uma cama, deitada em cima de uma cama. E como é difícil sair disso. Eu olhei pra minha cama, não sei porquê. Como é difícil sair disso. Mas eu acredito que o Senhor é incrível em todas as suas obras e nada é por acaso. E todas as suas. Todo o seu mover é preciso, é necessário para que nós possamos nos tornar as pessoas, o homem e a mulher de Deus, o que o Senhor quer para nós. E já foi 10 minutos de vídeo, eu vou passar sem corte esse vídeo. E eu tô muito empolgada com esse negócio de canal, na verdade. E que esse dia seja um dia bom, sabe? Que eu desejo pra você uma semana boa, você que tá vendo esse vídeo. E eu não sei quando que eu vou postar outro, porque eu sou meio ausente no YouTube. Mas não é pra fama, é só pra guardar memórias e para as pessoas que forem alcançadas, que sejam alcançadas pela glória de Deus. Não pra exaltar o meu nome, mas pra exaltar o nome de Deus. Amém, aleluia. Tchau, Deus abençoe.